Boa noite, gente amada do Senhor. Eu louvo a Deus mais uma vez por termos o privilégio de juntos estudarmos a palavra nesse domingo de manhã e agora à noite na mensagem. Estamos diante do nosso Deus. Eu queria que mais uma vez abríssemos juntos a palavra inerrante e infalível do Senhor no Salmo de número 2. Salmo 2. Salmo 2. Eu peço que você deixe aberta, aliás, a palavra de Deus neste salmo. Eu gostaria de ler para os queridos todo ele, Salmo de número 2. Diz assim a Escritura Sagrada: Porque se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo, lhes há de falar e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho, para que se não irrite e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Vamos ler juntos a última frase? Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Oremos mais uma vez. Esta é a tua palavra, ó Senhor, santa, inerrante e infalível. Rogamos pela iluminação do teu Santo Espírito, a compreensão, o entendimento, mas principalmente o moldar de nossa vontade para executarmos o teu querer, que desejamos que o Senhor nos ensine nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Gente amada do Senhor, o Salmo 2 tem um único tema. E ficou bem claro, não é? É algo que a leitura já deixa sem nenhuma névoa de dificuldade. Os inimigos de Deus e de seu povo sempre serão destruídos. Os inimigos de Deus e do seu povo sempre serão destruídos. Mas antes de adentrarmos aqui ao Salmo 2, é necessário a gente olhar um pouco esse que é um dos livros mais amados pelos cristãos, aqueles que leem a Bíblia. Ficou na minha mente o dia todo uma frase que o presbítero Samuel falou para nós, indo ao almoço ou depois do almoço. Eu sei que ficou muito nítido quando ele mencionou para mim: pastor, quando alguém diz, eu vou ler um texto muito conhecido de todos, o presbítero Samuel fala assim: isso aí vai ser difícil. Porque quando você conhece mesmo um texto ou um livro sagrado, pressupõe que você está vivendo, praticando. Mas muitas vezes não é assim. É essa a ideia, não é, Samuel? É essa a ideia. Então, eu já comecei a pensar, não é? É melhor eu não falar que o livro dos Salmos é tão conhecido e amado, porque assim, todo mundo vive todas as lutas e questões
do livro dos Salmos? Nós sabemos que não, enquanto estamos do lado de cá do céu. E é exatamente esse ponto que envolve o tema desse Salmo 2, o segundo Salmo, que é bem recorrente no Saltério. Na verdade, é um grande tesouro esse livro na Escritura que Deus deu ao seu povo. É auxílio para cada circunstância da vida, o livro de Salmos. É por isso que você precisa conhecê-lo muito bem. E conhecer para praticar, conhecer para pedir ao Senhor, quero viver assim, quero te agradar dessa forma. Só que tem um detalhe, amados, uma parte muito considerável do livro de Salmos realmente ensina sobre os inimigos. Você sabe a totalidade dos Salmos, não é? Você já contou? Se não, você vai para o final e você vê que tem 150. 57 salmos no total falam de inimigos. É uma porcentagem considerável. 57 dos 150, exatamente, o tema é os inimigos. E sabe o que é interessante? Esses salmos, eles nos lembram constantemente que Deus vencerá todos os seus inimigos. E você precisa ver como é precioso, principalmente nos dias atuais, nós relembrarmos isso. Ou melhor dizendo, nós repetirmos para a nossa consciência muitas vezes amortecida, ou a nossa fé debilitante, ou as pressões que vêm sobre nós e achamos que nunca vamos conseguir reerguer-nos ou vencer as batalhas terrenas, lembrarmos que a palavra de Deus, que o livro dos Salmos nos ensina, que Deus vencerá todos os seus inimigos. Preste atenção. Deus vencerá esses inimigos por nós. Deus sempre salva o seu povo por meio do julgamento destes ímpios inimigos. O povo de Deus precisa ser salvo dos seus inimigos. E em muitos lugares, os salmistas oram pela destruição dos seus inimigos. Eu posso relembrar, eu deveria ter passado para os nossos irmãozinhos lá do som, projetarem o texto. Meu querido, se você for ligeiro, me ajuda. O Salmo 68, verso 1 e 2 diz assim: levanta-se, Deus, sejam dissipados os seus inimigos, fugirão de diante dele os que o odeiam. Como se impele a fumaça, assim tu os impeles. Assim como a cera se derrete diante do fogo, assim perecem os ímpios diante de Deus. É o Salmo 68, verso 1 e 2. Algumas vezes, meus amados, é uma linguagem mais forte que é usada. O Salmo 58, versículo 6. Ó Deus, quebra-lhes os dentes na boca. Arranca, Senhor, as presas desses leões. Irmãos, a base para essas orações somente é a confiança na soberania de Deus. Não é uma apologia à guerra, a discurso de ódio, à vingança humana. É completamente o contrário. Confiar no Senhor, entregar a luta ao Senhor, compreender que sim, na sua soberania e no seu poder, Ele vencerá todos os nossos inimigos. O poder onipotente de Deus controla até mesmo os ímpios, por causa do povo de Deus e da salvação desse mesmo povo. Lembra do Salmo 105, verso 14 e 15 do Salmo 105? O texto diz: Deus não permitiu a ninguém que os povo do Senhor, o seu povo, os oprimisse. E por amor deles repreendeu reis, dizendo: não toqueis nos meus ungidos e não maltrateis os meus profetas. Amados, embora os ímpios, eles tentam destruir o povo de Deus e a causa da verdade, Deus
sempre os detém por seu poder. Ele não permitirá que façam nada que ele, o Senhor, não tenha determinado. Veja, por exemplo, o Salmo 33, verso 10 deste Salmo. Salmo 33, 10. Eu vou pedir para a igreja ler. O que diz esse texto? Abram, ou se der para projetar, Salmo 33, 10. O que diz o texto? Isso, agora a gente vai ler todo mundo junto, bem forte, como um exército. O Senhor. Esse é o nosso Deus, nos defende dos inimigos. Amados, embora os gentios se amotinem, e os reis da terra se levantam, e os governos consultam juntamente contra o Senhor e contra o seu ungido, aquele que habita nos céus se rirá, o Senhor zombará deles. É o que lemos no texto do nosso Salmo de número 2. Então, queridos, Deus usa todos os atos perversos dos ímpios para avançar a causa do seu reino. E mesmo a rebelião deles serve ao Senhor. O Salmo 2, o nosso texto, ele faz parte da ótima introdução ao saltério sobre esse tema que brevemente mostrei para os irmãos. E esse salmo, em especial, ele se tornou tão importante a ponto de ter sido aplicado pelos nossos irmãos lá da igreja primitiva nos sinais iniciantes de perseguição. Você lê aqueles irmãos em Atos 4, verso 24 a 29. Pedro é preso, determinado, olha, não pregue mais sobre o nome de Jesus. Depois de fazer um milagre, Deus o usá-lo para um milagre, e ele volta para a igreja. E o grupo, a igreja ali estava em oração. Qual foi a oração que eles fizeram ali? Eles não disseram, Senhor, a gente não quer mais passar isso. O nosso pastor aqui, o Pedrão, ele poderia não voltar. Porque capítulos depois de Atos 4, você sabe que o primeiro mártir será morto. Depois você tem Tiago, e assim, quando chega em Atos 8, aí a perseguição está em grande escala. E a partir dali o povo se espalha de Jerusalém para os 4 cantos, como o Senhor Jesus determinou em Atos 1. Eles não oram lá falando, não queremos mais sofrer. Eles não oram, estamos apavorados. Eles oram, conhecemos a tua palavra. E eles citam o Salmo 2. E oram assim: dá-nos agora intrepidez, Senhor, para não nos calarmos, para não temermos. Como disse o salmista, vence os nossos inimigos, porque continuaremos a anunciar do teu nome. É isso mesmo. Crentes não fogem da luta. Crentes correm para o fogo. Crentes não pedem, não mereço, retira, impede, não quero. Crentes dizem, seja feita a tua vontade. Por quê? Amados, aqueles irmãos da igreja primitiva, como Deus iluminou e inspirou Davi, provavelmente ele é o autor do Salmo de número 2, aqueles queridos irmãos do passado viram aqui uma profecia do Calvário, sendo que os papéis de reis e príncipes são desempenhados, no caso dos irmãos da igreja primitiva, eles falam ali em Atos 4, os papéis de Herodes e Pilatos são os reis e os príncipes falados no Salmo 2, e respectivamente os gentios e os povos são os gentios e o povo de Israel, no plural, como está no Salmo 2. Eles estão unidos contra o ungido do Senhor, e em grego o ungido do Senhor é o seu Cristo.
eles aplicaram a palavra corretamente. Eles não ficaram assim: Senhor, esse texto eu não quero na minha vida. É evidente que eu não quero problema. É evidente que eu não quero inimigos atrás de mim, mesmo sabendo que a Bíblia diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. De vez em quando sempre tem algum irmãozinho que pega no seu pé. Ou alguns que olham para você e dizem: vai embora da igreja, pastor, queremos um pastor melhor. Não, o reverendo Nelson nunca ouviu isso. Esse Nelson já ouviu. E aí você fica: não, a minha luta não é contra carne e sangue, é contra principados e potestades. Mas Senhor, se o Senhor pudesse pegar aquele irmão. Não. É que a introdução estava pesada, eu olhei para vocês. É porque o sermão é pesado. Mas entenda, o único que conhece a sua vida e o que você está passando é o Senhor. Quem fica no púlpito pregando em qualquer igreja não tem como adivinhar. Mas o Deus dessa palavra sabe o que você precisa. Ele conhece exatamente a sua vida. As motivações dos seus pensamentos estão palpáveis e claras ao Deus ao qual nós devemos prestar conta, diz a Escritura. Então, queridos, lembre-se disso. O Salmo 2 ensina que os inimigos de Deus e do seu povo sempre serão destruídos. E por isso eu gostaria que você visse as situações que esse salmo nos coloca. Nós vamos ver a conspiração, nós vamos ver a zombaria, nós vamos ver a vitória e veremos a oportunidade que o nosso Deus coloca no Salmo de número 2. Primeira coisa, então, versos 1 a 3, coloque seus olhos nessa porção. Porque se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam, os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo o que eles dizem, verso 3, por favor. Conspiração, é isso que você está lendo aqui. As nações rugem, a rebelião mundial contra o Senhor e o seu ungido. Sempre foi assim. Amados, o texto está falando que esses reis e governantes, eles não compreendem, não têm entendimento que os seus planos são sem efeito aos olhos de Deus. Não tem como barrar o poder de Deus, não tem como segurar o evangelho, não tem como impedir a igreja de Cristo de ir. Não tem, no Brasil ou na Coreia do Norte, nos Estados Unidos ou na Rússia, na China ou em Miramar. Não tem. Quando tomam a sua posição, quando eles se reúnem, eles fazem uma declaração da sua independência. Você ouviu essa declaração aqui? Deixa eu trazer uma outra tradução. Quebremos, diz o verso 3, quebremos suas algemas. Vamos ficar livres desse Deus, eles dizem. E arrojemos suas algemas de nós, lancemos longe. O que eles querem? Eles querem liberdade contra a autoridade de Deus. Liberdade verdadeira, amados, só pode ser encontrada quando nos sujeitamos a esse mesmo Deus e fazemos o quê? A sua vontade. Liberdade sem autoridade é anarquia. E anarquia, ela é destrutiva. Olha o verso 3 de novo. Esses homens pecaminosos nunca se dispõem a andar dentro das fronteiras que Deus impôs às suas criaturas. Em sua arrogância, esses ímpios declaram a sua suposta liberdade e reivindicam ser senhores dos seus próprios destinos. Essa é a conspiração. Eles querem dizer que são os deuses das suas próprias vidas. E pobre, e miserável, e inútil são esses reles crentes
que ficam com esse livro arcaico para lá e para cá, falando que Jesus vai voltar, acreditando que Deus é que criou todas as coisas. Vai ler Charles Darwin. A primeira edição do livro A Origem das Espécies de Darwin, em um dos capítulos, Darwin colocou: nós podemos verificar que realmente Deus criou todas as coisas. O engraçado é que, um século depois, publicaram uma segunda edição, pós-morte de Darwin, e sumiram com essa página. Você consegue encontrar na internet. A internet é uma bênção, gente, quando você usa direitinho. Mas eu acho que essa você já sabia, não é? Tudo bem que já foi promovido para a glória eterna o nosso querido irmão presbítero Adalto Lourenço, não é? Ele era uma das vozes que nos auxiliava muito nisso. Mas, como ele aprendeu, todos os crentes podem aprender a verdade de que não são teorias, não são determinações judiciais, não são nada que venha deste mundo perdido que vai levantar conspiração tal para impedir o nosso Deus de agir. Você está com medo das eleições municipais? Você está com medo do que vai acontecer com o atual governo, ou o governo anterior, ou o futuro? Você está preocupado? Você está vendo uma movimentação demoníaca e satânica? Você acha mesmo que eles estão conspirando e nós parecendo sem ação? Bom, que em nome de Jesus você ouça a voz de Deus nessa noite. A conspiração está aí. As nações estão rugindo. A rebelião mundial contra o Senhor e o seu ungido continua. Mas aí nós vamos ver a segunda parte, versos 4 a 6. Aqui é a zombaria. Não, quem está zombando? O nosso Deus, o nosso Redentor. Ele zomba, viu? Ele zomba. Mas a zombaria dele não é a nossa. A nossa é pueril, é infantil, é inócua. A zombaria de Deus é determinante. A zombaria de Deus é atuante. A zombaria de Deus é transformadora. Acompanhe comigo. Posso pedir para os irmãos lerem a uma só voz, de 4 a 6, esses 3 versos. Leiam com a força dos seus pulmões. O que diz verso 4 a 6? É isso. A resposta de Deus a isso: o Senhor dos céus caçoa deles. Essa é a zombaria. Amados, em contraste com aquela fervente atividade descrita aí no verso 1, no verso 2, o Senhor é capaz de visualizar a trama desses homens lá do seu trono celestial. Ele conhece, Ele sabe o que está naqueles corações. Deus, Ele não está preocupado. Por favor, me ouça com mais atenção. Deus não está preocupado nem com medo dos homens insignificantes que se enfurecem contra Ele. Ele não ri com o intuito de ridicularizá-los. Não, mas porque da sua soberana segurança, Ele vê o seu planejamento, e porque Ele sabe que o dia deles está chegando, como diz o Salmo 37, verso 13, quase a mesma expressão vai ser repetida no Salmo 59, verso 8, simplesmente Ele ri deles com menosprezo. O seu fim já está decretado. Talvez a sua luta seja a mesma do nosso irmão Asaf, do famoso Salmo 73, lembra disso?
Asaf ficou abalado em sua fé. Asaf quase que larga a fé, digamos assim. Quando ele olhou os ímpios vivendo de maneira dissoluta contra as palavras do Senhor e o Senhor da palavra, e ele fica indignado e diz ao Senhor: é difícil te servir, quase que os meus pés se resvalam, quase que eu caio. Aí o que Asaf fez é o que a gente precisa fazer, é o que nessa noite nós estamos aqui fazendo. Quando a luta é grande, quando a batalha é enorme, quando você perde as forças, quando a sua fé parece sumir do seu coração, é aí que você corre para Deus. E Asaf fez isso naquele salmo. Ele adentrou a presença do Senhor. Até que entrei no teu templo e percebi o fim deles. E aí, como Deus ministrando ao coração de Asaf, que é o que eu oro para que isso ocorra agora, pela palavra do Senhor no Salmo 2, ao seu e ao meu coração, Deus disse a Asaf lá no Salmo 73, e o Asaf só fala o que ele entendeu: Senhor, agora eu vi o fim deles, eles vão escorregar e vão ser julgados, eles vão passar. Eles têm um fim. Deixa eu abrir um parênteses maior aqui, amados. Em nome de Jesus, qual é o seu fim, povo do Senhor? E não é muito fácil eu falar isso, porque eu tenho lutas terrenas, como você. E parece que quando temos lutas terrenas, o relógio para e você só fica olhando o hoje, o agora da luta. Você esquece o passado, das bênçãos de Deus, você perde perspectiva do futuro. Então vamos lá. O fim dos ímpios inimigos do Senhor é a destruição eterna. E o seu fim? E o seu fim é vida eterna, é perfeição, é corpos glorificados, é nada de limitação, nem do corpo, nem da alma. Aliás, não é interessante? Nós vamos receber uma alma incrível ou bonitinha e sair voando de nuvem em nuvem. Que coisa chata. Será melhor um corpo glorificado e perfeito para servir perfeitamente o Senhor para sempre e sempre. Aleluia, aleluia. Amados, em nome de Jesus, preste atenção nisso. Quando o mundo conspira contra Deus, diz o verso 4, o que Deus faz? O que Deus faz? Ele ri. Quantas noites chorando, quantos dias amargurado, hein, meu irmão, minha irmã? Por causa da opressão e da luta e dos inimigos. O teu Deus, lá do trono eterno, Ele olha esses teus inimigos e Ele ri. Só que agora não é piada. Agora é o Redentor. Agora é aquele que te amou primeiro, aquele que, segundo Paulo, em Romanos 8,32, ele não poupou o próprio Filho, antes por todos nós o entregou. Não nos dará graciosamente com ele o quê? Todas as coisas. Ele é o Deus do Salmo 23, verso 1. Se o Senhor é o teu pastor, nada, e eu preciso ser lembrado, e você todos os dias. Ele ri quando conspiram contra ele. Não é sábio lutar contra Deus. E se você nunca pensou sobre isso, meu irmão, minha irmã, pondere essa verdade. Você não pode lutar contra Deus. Eu não posso lutar se essa situação difícil está acontecendo. E ai, Senhor, eu não quero isso. Ele reina. Ele comanda. Ele dirige. Ele é o soberano. Agora era a hora de um poderoso aleluia. Mas tem gente que acostumou a dar aleluia com: o câncer foi curado. E Deus faz isso. Eu recebi o emprego, eu estava desempregado. Glória a Deus. Mas e quando a coisa não vem? A luta continua, a dificuldade, a situação não passa. E aí? Aleluia ao soberano Deus que se ri dos inimigos.
E assim, amados, os inimigos de Deus, dos seus propósitos, os inimigos do seu povo, certamente serão destruídos no final das contas. Afinal, para Deus, queridos, até os maiores governantes não passam de matagal, mato, né? Mato, o que você faz com mato? Você corta. Alguns estão tocando fogo, não faz isso não, né? Não toca fogo não, corta lá, uma enxadinha, uma foice, mas aí você faz com mato. Deus faz isso com esses grandes governantes. Eles são cortados, as nações mais poderosas são apenas gotas num balde. Você já leu isso? Isso é Isaías 40, versos 6 a 8. Isso é Isaías 12, verso 1 a 7. As nações são perante ele como um nada, como um vácuo, uma gota, um pouco de pó na balança, uma gota num pingo que cai de um balde, para usar a expressão bíblica correta. Nos dias de hoje, queridos, nos dias de hoje, Deus está falando às nações em sua graça e as está chamando a crer em seu Filho. Você percebeu isso aqui no verso de número 6? É isso mesmo que ele coloca. Nos dias de hoje, Deus está derramando da sua graça, está chamando a crerem no seu unigênito, no seu Senhor e Salvador, o nosso Cristo. Um dia, porém, na segunda vinda do seu ungido, na segunda vinda do Redentor, ele não vai mais derramar graça. Ele parará de dar graça. Ele vai derramar somente do seu julgamento final com toda a sua ira. Por isso, se as pessoas não aceitarem o julgamento de Deus pelo pecado na cruz e crerem em Cristo e serem redimidas no poder de Cristo, eles terão de aceitar o julgamento de Deus sobre si próprias, sobre os seus pecados. E vão parar aonde esses inimigos? Na condenação eterna. Você ainda crê que tem inferno, não é? É fácil de descobrir, é só ver o que você está fazendo com a sua vida. É só ver, meu irmão, minha irmã, meu querido, minha querida. Quais são as escolhas que você tem feito na sua vida? Essas escolhas te aproximam de Deus ou essas escolhas te afastam de Deus? Se você só escolhe se afastar de Deus, eu sei qual é o seu fim. Mas, como diz o autor aos Hebreus, em Hebreus capítulo 6, a partir do verso 10, referente aos amados, podemos pensar coisas maiores e melhores. Olhem para o mundo ao redor, queridos, olhem. O mundo, com a sua revolução sexual, com as suas ideologias, como o marxismo cultural, está se opondo à ética cristã fortemente, não é de hoje. Mas a confiança que poderíamos ter é que a mentira sempre acabará entrando em colapso através do seu próprio peso, através da sua própria tolice. É por isso que desses versos 4 a 6 o Senhor está caçoando, zombando deles. Vamos avançar mais um pouco, versos 7 a 9. Os irmãos leram de uma maneira tão edificante. Eu quero que vocês façam de novo, bem forte, versos 7 a 9. O que diz o texto? Como um vaso de oleiro. O que é isso agora? Vitória. Vitória. Nós já vimos a conspiração contra o povo de Deus e o próprio Deus. Ouvimos a zombaria do Senhor contra esses inimigos. E agora vem a vitória. Deus anuncia a vinda do Filho. O Filho proclama o seu decreto nesses versos 7 a 9. Quem fala agora, amados, é o rei entronizado. E ele anuncia o que o Pai lhe disse.
E a declaração é: proclamarei o decreto. Por favor, eu sei que você é um excelente e bom presbiteriano, eu sei que você crê na soberania absoluta de Deus em tudo, então ame comigo, louve a Deus pela palavra decreto. Não que seja errada em nossa teologia, como alguns reformados desde há muito tempo colocam, as vontades permissivas e as vontades decretivas de Deus. Fique à vontade, eu descanso no decreto do Senhor. Ele decretou fazer o mundo. Ele decretou antes da fundação dele escolher a mim e a você e a todos que ele quis salvar. Sim, ele decretou a criação, a queda, a redenção e a consumação ou a eternidade. Ele decretou, ele manda, ele é o Senhor. O dia que isso sair da mente de um crente, a sanidade vai embora. Ele é Deus. Ele é Deus, poderoso, onipotente, onisciente, majestoso, cheio de graça, misericórdia e bondade. Ele está aqui e Ele diz, o seu ungido, o Rei Jesus, Ele diz: proclamarei o decreto. Ele está informando os rebeldes de que Deus governa sobre sua criação por meio de decretos soberanos. O que está acontecendo está debaixo do poder decretivo desse Deus. Então não fique chateado comigo se eu nunca mais utilizei, melhor dizendo, a palavra permitir. Deus permitiu. Não, Ele decretou. Ele decretou sua quebradeira, Ele decretou a sua mudança, Ele decretou a transformação do seu coração. E Ele decretou a bênção. E Ele decretou a restauração, e Ele decretou o firmamento dos nossos pés sobre a palavra dEle, para que nenhum dos planos dEle seja frustrado, e nós não sucumbamos até o final. Ele decretou a nossa perseverança, e Ele decretou utilizar os inimigos para a destruição deles. Quem é esse Deus? É o Deus que lá, depois da grande libertação dos 430 anos do cativeiro egípcio, o povo saiu e ainda ganhou riqueza dos egípcios, né? Você fica imaginando, 10 pragas consumiram os egípcios, e a última, eles perderam seus primogênitos. Poucos param para pensar, qual o principal primogênito que morreu naquela época no Egito? O primogênito do faraó. Ele perdeu a descendência próxima que ia subir no trono. Você imagina isso? Sofrimento emocional, sofrimento físico, meu filho morreu. E quem vai subir no trono agora? Esse Deus dos hebreus me tirou tudo. Vão embora. E você imagina o povo, você quer o que? Ouro? Roupa? Vai embora. E diz o texto de Êxodo 14 que o povo empurrava os hebreus. Vai, pelo amor de Deus, vai. Sumam daqui, desgraça, problema, são vocês. Aí eles estão lá, chegam na praia de Aqaba, Mar Vermelho, aquela praia grande. Vamos fazer um acampamento aqui, faz tanto tempo que a gente não descansa. Aí diz o texto que o Senhor falou para Moisés, Êxodo 14, depois você confere. Moisés, eu estou endurecendo o coração de Faraó, tá? Ele que está lá desolado, desmotivado, psicologicamente acabado, ele não consegue fazer nada, ele está exaurido pelo sofrimento. Eu vou enfiar na cabeça dele, no coração dele, eu vou decretar o endurecimento do coração dele para perseguir vocês. Quem fez isso? Quem fez isso? É difícil, né, falar? Foi o Senhor. Na maldade do coração pecaminoso daquele faraó, o Senhor disse: vai perseguir meu povo. Vai! E ele, o que fizemos? Não, deve ter sido uma coisa doida, todo mundo assim, prostrado. Opa! O que fizemos? Vamos persegui-lo. Mais de 600 carros do exército egípcio foi atrás. E Deus faz tudo aquilo que você sabe. Até que na manhã do dia seguinte o mar destrói o exército de Faraó, fechando-se
depois de ter aberto para o povo andar a pé seco, é Deus destruindo os seus inimigos. Ah, amados, quem levantou a Babilônia para muito e muitos séculos depois ser a mão forte do Senhor para castigar o Israel que se tornou idólatra, que se desmotivou em obedecer ao Senhor? Quem levantou Nabucodonosor? Quem levantou os reis, os assírios, a Babilônia e os reis persas? Quem levantou Ciro para libertar o povo exatamente 70 anos depois, como ele profetizou, e Isaías já tinha falado isso? Quem? O teu Deus, o nosso Senhor. É por isso que é triste quando você conhece Bíblia. Existe uma bênção na ignorância. Quando você não conhece nada, qualquer sermão está bom para você. Qualquer videozinho, quanto menor, melhor. Você vai achar, eu ouvi um sermão, um short, como é que é o nome? Rebel? Como é que é o... Reels. Eu ouvi um Reels, quanto menor, melhor, não é verdade? Falou o meu coração. Quando tu conhece a palavra, irmão, irmã, você quer alimento sólido, e você sabe, é assim que o Senhor age. Ele trabalha com decretos soberanos. Eu podia citar ao longo da Bíblia tantos exemplos reais, mas meu tempo está indo embora. Então, por favor, preste atenção. Esse rei bendito, esse Senhor entronizado, que está sendo referido no Salmo 2, dos versos 7 a 9, ele não pede um consenso, ele não faz uma votação. Os decretos de Deus são justos e ele nunca erra em nenhuma das suas determinações. O Pai prometeu ao Filho vitória absoluta sobre as nações. Você lê isso, dê uma olhada, verso 8, pede-me, e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. O que significa que um dia ele vai governar sobre todos os reinos do mundo. O governo de Cristo será justo, porém firme. E se as nações lhe fizerem frente, ele as esmagará como vasos de barro. Aliás, ele vai fazer isso, diz o Apocalipse. Ele fará, e nós vamos ver. Quem já morreu vai ressuscitar primeiro para ver. Quem estiver vivo, eu não faço questão de estar vivo, você pode ficar. Eu estou querendo já ir para a glória, se o Senhor tiver misericórdia, porque esse mundo é difícil, eu sou um crente fraco. Lembra de Mateus 18? Eu sou uma criança, eu preciso que Deus cuide de mim. Mas não importando a sua vontade, nós sabemos que Ele vai esmagar como vasos de barro esses arrogantes governantes que só receberam poder porque Deus lhes deu. Segundo Romanos capítulo 13. Vamos para o fim, versos 10 a 12. Eu já mencionei aos amados, e se você estiver anotando, verso 1 a 3, a conspiração. Verso 4 a 6, a zombaria de Deus contra os conspiradores. Verso 7 a 9, a vitória vinda pelo Filho. E os versos 10 a 12, é a oportunidade. Esse nosso Deus é precioso e incrível. Esse nosso Deus tem que ser adorado e louvado. Oportunidade, pastor, o que é isso nos versos 10 a 12? O conselho de Deus para as nações do mundo é: os reis devem obediência ao ungido do Senhor. Ele está dando aqui nos versos 10 a 12 uma oportunidade. Leiam, por favor, o final do Salmo 2, 10 a 12, o que diz a Escritura, por gentileza. Beijai o filho, para que se não irrite, e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Oportunidade.
Um chamado soberano se dirige agora a esses reis. O Deus que zombou deles, o Deus que decretou o seu filho dominar sobre eles e o extirpá-los. Antes disso, ele chama soberanamente esses reis. Os governantes terrenos só podem achar bênção para si e para os seus súditos quando se fazem subservientes, isto é, se estiverem debaixo das reivindicações de Cristo, debaixo da mão poderosa salvadora do nosso Cristo. O chamado que lhes é dirigido, amados, é para que sirvam ao Senhor com temor e se regozijem com tremor, disse o verso 11. Eles devem se tornar seus vassalos, porque é isso que o termo servir implica aqui. Ser o seu vassalo, o seu escravo, o seu servo. E além do mais, amados, tem de beijar o filho para que não se irrite contra vocês e destrua o seu caminho, porque a ira dele vai se inflamar num instante. Tem que pegar com cuidado, tem que pegar leve. Olha, é o dono do universo. Eu já descobri que um pecado meu, eu espero que não seja o seu, é esquecer que o nosso Deus simplesmente é o dono do universo. Simplesmente Ele é o dono do universo. Simplesmente o nosso Deus fez os céus e a terra. Simplesmente todas as almas estão na mão dEle. Todas. Eu já cometi o pecado de esquecer disso. E como é que você gosta de ouvir pecado do outro, né? E como é que o senhor pecou assim, pastor? Quando eu achava que o Senhor não estava ouvindo minha oração, quando eu reclamava de por que tanto problema comigo, no meu ministério, na minha família, quando eu invejava outros irmãos e dizia, Senhor, só para mim não, e eu esqueci que eu estava falando com o dono do universo, com aquele que tem todas as almas na mão, o Criador dos céus e da terra. Aquele que quando você ora, você não está falando com um serzinho criado íntimo, você não está falando com a sua consciência, como dizem alguns médicos e deixa para lá. Você está falando com aquele que faz a existência acontecer. John MacArthur, há uns bons anos atrás, disse a um pastor, quando esse o abordou e perguntou assim, você foi visitar o fulano que está muito ruim? Era um outro pastor com muitas lutas. John MacArthur disse, sim, orei com ele. E esse outro interlocutor, também pastor, falou, reverendo John, pastor John, doutor John MacArthur Jr., o senhor só orou por ele? John MacArthur, um senhor pastor de idade que eu respeito e tenho aprendido durante décadas com esse homem. Ele disse para o seu irmão interlocutor, também pastor, meu irmão, quando falar com o dono do universo não significar nada, então não há nada para se fazer. Você encara assim falar com Deus? Por isso que talvez alguns de nós, apenas alguns, oramos tão pouco, ou achamos que não passa do teto. O Senhor sempre ouve. E mesmo quando você está em pecado, você sabe qual é o caminho. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E lá vem os olhos do Senhor sobre você, e os ouvidos dele se inclinam a você. E Ele é benevolente para com o seu povo, porque Ele veio para destruir todos e quaisquer inimigos. Ah, meus irmãos e irmãs, aqueles inimigos precisam beijar o filho antes que ele se inflame em ira. Portanto, a coisa mais sábia a fazer é se entregar a Cristo e crer nele.
Hoje o Espírito de Deus fala a toda a humanidade e roga aos pecadores que se arrependam, que voltem para o Salvador. Observe que nos versos 10 e 11, aqui do Salmo 2, dê uma olhada, o Espírito fala primeiro aos reis e líderes, e depois, no verso 12, se dirige a todos, instando todos a crerem no Filho. O Espírito, ele começa o seu conselho com os líderes mundiais, porque estes devem prestar contas a Deus pela forma de governo que eles estão fazendo no mundo. Repito, Romanos 13 diz que o Senhor colocou-os lá, todos eles, todos. Um dos principais motivos do povo estar enfurecido contra Deus é que toda essa gente foi incitada por esses líderes maus. São ignorantes, porque eles seguem a sabedoria deste mundo e não a sabedoria que vem de Deus. Paulo fala isso em 1 Coríntios capítulo 1. Eles se orgulham daquilo que pensam saber, mas na verdade, amados, eles não sabem coisa alguma sobre as verdades eternas. E como podem aprender? Olha o verso de número 10. O verso de número 10 aconselha: deixai-vos advertir, numa tradução melhor. Aliás, a tradução está correta aqui na nossa RA. Deixai-vos advertir. O que é isso? Sejam advertidos pela palavra de Deus, sendo que o verbo advertir aqui nesse caso também pode significar instruir. Recebam instrução do Senhor. Não é uma bondade incrível? Quanta bondade do Senhor em salvar esses pecadores antes de revelar a sua ira contra eles. O Espírito continua com o seu conselho para chamar aqueles rebeldes a servir ao Senhor e a deixar os seus pecados. Verso de número 11, servi ao Senhor com temor, alegrai-vos nele com tremor. Desculpe, isso não é versículo para coral, viu? Ou para equipe de cântico. Isso aqui é Deus falando para esses inimigos: vocês precisam se arrepender e servir quem é o verdadeiro rei. Os verdadeiros cristãos sabem o que significa ter um coração cheio de temor e ao mesmo tempo de alegria. O amor pelo Senhor lança fora todo o medo pecaminoso, lembra disso? 1 João 4,18. Mas aperfeiçoa o temor piedoso. Em outras palavras, amamos o nosso Pai, mas ainda assim respeitamos a sua autoridade com temor. Eu vou levar Deus a sério, eu não vou brincar com Ele. Aliás, é por isso que os nossos cultos não é um baile de chacoalhar o corpo e dizer estou na liberdade do Espírito. Eu temo a presença do Senhor, que é o centro do culto. E as pessoas ficam falando: que culto frio esse de vocês? O que é um culto quente? Eu espero que você não conheça o calor que Deus pode dar, porque o calor que Deus pode dar é juízo, e juízo tem nome, e inferno condenatório eterno. Eu quero ser quebrantado por amar e não esquecer que esse Deus tem autoridade, porque esses inimigos esqueceram disso. E aí, dentro desse conselho aqui, que pega esses versos finais, do 10 a 12, aqui é dirigido ao coração, e pede amor submisso pelo rei. E sabe o que é interessante? A ideia de beijar o filho, verso 12. É interessante que no mundo antigo, amados, os governantes vassalos, eles demonstravam submissão ao rei, beijando a mão ou beijando a face desse rei. Queria dizer lealdade, queria dizer obediência. Trata-se aqui do beijo dessa submissão e até mesmo o beijo da reconciliação. O Espírito então encerra, termina com uma palavra de advertência e uma palavra de bênção. Qual é a advertência? É que esse rei amoroso também pode irar-se e revelar o seu santo furor de maneira súbita, de maneira inadvertida.
como Paulo fala em 1 Tessalonicenses 5. O tema da ira é relacionado ao Pai, no verso de número 5, pode ver, ao Filho, no verso 9 e no verso 12. E sabe o que é interessante? O Salmo 1, que é o primeiro do Saltério, vizinho do Salmo 2, ele começa com a designação, bem-aventurado. Você sabe disso, né? Como é que termina o Salmo de número 2? Ele encerra com bem-aventurado. A bem-aventurança prometida a todos os que creem no Filho de Deus, promessa que continua em vigor em João 3,16, em vigor em João 20, em vigor até nossos dias. Essa é a palavra do Senhor. O que você faz com ela? Vamos aplicar, eu quero dar 3 aplicações para nós, sobre tudo isso que ouvimos do Salmo 2, 3 aplicações, para que você responda, e daí, pastor Nelson, o que eu faço com esse Salmo 2? Primeira coisa que você precisa fazer, confie na vingança do Senhor. Nós precisamos ter confiança de que Deus se vindicará, Ele trará vingança sobre os nossos inimigos, se não na história terrena, com certeza no último dia Ele vai derramar da sua vingança. O problema, amados, é que às vezes demora um pouco sim. Posso te dar ilustrações históricas? O nazismo levou 12 anos para entrar em colapso. O comunismo levou 80 anos para entrar em colapso e tem gente ressuscitando até no Brasil. Eles desabaram em parte por causa da pressão externa, mas desmoronaram também por causa da mentira interna que não conseguia se sustentar. Assim, amados, as mentiras que enfrentamos nesse mundo acabarão entrando em colapso. Então, a primeira aplicação, confie na vingança do Senhor. Segunda aplicação, não tenha medo deste mundo. Não tenha medo da opinião do mundo. Não tenha medo do que o mundo vai fazer com você. Aliás, é o Senhor Jesus em Lucas 12 dizendo, não tenham medo daqueles que podem matar você, pegar uma arma, atirar na sua cabeça, arrancar a sua vida. Temam antes aquele que depois da morte pode lançar a sua alma no... E Jesus reitera, a esse eu digo, a esse temei. E Jesus está falando do testemunho. Viva para Cristo, testemunhe dele até as últimas consequências de vida e morte. Deixe as consequências finais com o Senhor. Tema a Ele. Você já tem uma fé assim? Porque o Senhor está preparando todos nós para isso. Não para a sombra e água fresca do lado de cá do céu. É do lado de lá. Mas do lado de cá é luta, é guerra. Ai, tem bênção, ai, tem alegria. Mas é apenas um pouquinho do que vamos receber. E aprenda uma frase, um ensino, aliás, importante nessa questão de não ter medo desse mundo. Os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados à glória a ser revelada em nós, diz Paulo em Romanos 8. Queridos, tem umas lutas que eu não queria passar, tem umas lutas que eu queria preservar a minha família de viver, mas elas são infinitamente menores do que aquela condenação que estava decretado sobre mim, porque eu nasci pecador, vivo em pecado e só o Senhor para me redimir. Eu sei que você não quer sofrer, eu sou o primeiro da fila, não vem querer furar a fila. Eu sou o primeiro a dizer, Senhor, tira, eu não aguento mais. Eu já disse isso para o Senhor, eu estou sendo sincero. Você está acreditando que eu não estou mais usando retórica aqui, não é? Eu estou falando a verdade. Aliás, todo pastor verdadeiro, e o vosso pastor, Nelson, Edivaldo, são pastores verdadeiros. Só subimos no púlpito para falar a verdade. Quando a gente começa a mentir, o Espírito Santo trava a gente. Pode deixar, é melhor do que qualquer conselho de igreja. Vá por mim. Eu estou falando a verdade para vocês. Eu já cheguei para o Senhor, eu não aguento isso.
Aí vem sempre aquele irmãozinho para dizer, Deus não dá o fardo maior que o povo aguenta. Ah, é porque não é seu fardo, infeliz. Ou você nunca sentiu isso? É só eu sou tão miserável, pecador, uma criança que Deus precisa crescer. Vocês são todos maduros. Nós todos sofremos assim. Mas é nessas horas que ensinos como o Salmo 2 nos lembra essa segunda aplicação. Não tenha medo desse mundo. Como então reduzimos o medo do mundo? Nós devemos lembrar de uma disciplina espiritual que o nosso querido irmão do passado, o João Calvino, lembra dele? Ele recomendou. E até onde eu sei, amados, essa disciplina espiritual que João Calvino recomendou tem sido amplamente negligenciada por muitos de nós reformados. E qual é essa disciplina? Investir tempo meditando a respeito da vida futura. Como Pedro faz na primeira carta, capítulo 1, leia lá de 3 a 7. Uma das coisas que realmente me impressiona ali é que Pedro está vivendo essa vida constantemente à luz da vida no mundo vindouro. E ele não está realmente muito preocupado com o que essa vida pode causar a ele, porque o seu tesouro está guardado no céu imperecível, no céu imaculado e intocável pelo mundo. E quanto mais nós temos a sensação de que, em última análise, não pertencemos a esse mundo, mais o mundo vindouro se tornará claro para nós. Menos temeremos nesse mundo e mais buscaremos viver para Deus. Deus. Terceira e última aplicação. No final, a vitória será de Deus e do seu povo. No final, a vitória será do Senhor e do seu povo. Você conhece o livro de Apocalipse? O que ele mostra ali? A vitória de Deus e do seu povo no final de tudo. Qual é o tema de Apocalipse? A vitória de Cristo, a vitória da igreja sobre Satanás e os seus seguidores. Veja o capítulo 17 de Apocalipse. A intenção lá do Apocalipse é mostrar que as coisas não são como parecem, né? O diabo, o mundo, o anticristo, falso profeta, todos os ímpios perecerão, todos perecerão, mas a igreja triunfará. Cristo é sempre apresentado como vencedor e conquistador. Capítulo 1, 5, 6, 11, 19, 14, 15, 19, 20, 22. Cristo é vencedor e conquistador. Nunca derrotado, nunca fraco. Vencedor. Jesus triunfa sobre a morte, sobre o inferno, sobre o dragão, sobre a besta, sobre o falso profeta, sobre a Babilônia, sobre os ímpios. Ele triunfa, ele triunfa. Agora vale o triunfalismo. Amém. Mas tu tem que esperar, porque não é do lado de cá do céu. Mas ele vai trazer a vitória. A igreja que tem sido perseguida ao longo dos séculos e mesmo suportando o martírio, ela é vencedora. Capítulo 7, 22, 15. A certeza de que Jesus tem total controle da igreja e total controle da história é a certeza de vitória contra todos os inimigos, como diz o nosso Salmo 2. A perseguição do mundo e do diabo não podem destruir a igreja, ela será vitoriosa no final. Todos os inimigos que perseguem a igreja serão vencidos, todos. Amados, minha última frase. Os inimigos de Cristo terão que enfrentar o juízo de Deus ao mesmo tempo que a igreja desfrutará da bem-aventurança eterna. Aleluia. Aplique isso. Confie na vingança do Senhor. Não tenha medo desse mundo. E no final, a vitória será de Deus e do seu povo. E se tiver algum crente, aqueles crentes abençoados, que vai chegar para você, só no final. O final tem nome. O presente também tem nome. O presente é momentâneo, terreno,
finito. E o final? Eterno, eterno, eterno. É isso que Satanás arma ciladas para tentar arrancar isso da sua cabeça. Está longe, você não vai aguentar. Aí pode responder para o demônio. Fala assim, ô capeta, é verdade, eu não aguento, mas o meu Cristo sim. Ele me mantém, Ele me segura pela mão, Ele me conduz ao lar eterno, Ele é o Senhor. Então, capeta, toma o Salmo 2 para você e a vitória é do Redentor. Amém. Oremos. Senhor bendito, até agora nos esforçamos em ouvir a Tua palavra. Tem misericórdia da limitação do pregador e dos ouvintes, mas o Teu Espírito não tem limitações. Aplica a Tua palavra à minha vida, preciso tanto viver isso. Que bênção é ouvir que o Senhor é vitorioso, mesmo no meio das lutas e preocupações. Enche o coração dos meus irmãos e irmãs aqui da verdadeira esperança que nós lemos na Escritura Sagrada, em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus lhes abençoe, amados.